bem? Os meus amigos do Facebook já receberam as boas-vindas. Olá! Olá, Instagram! Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Você que está aí do outro lado, tá passando por aqui, seja bem-vindo. Você que, por curiosidade, entrou aí dar uma espiadinha, olha a vibração dessa semana, não é à toa que você está aqui. E já que você está aqui, se você está passando por aqui, como seria você olhar, perceber o que é que tem aqui para você, né? Como seria você aproveitar e dedicar esse tempo para você? Olá, Eliane, seja muito bem-vinda. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Você está sendo o protagonista da sua história, né? Você está sendo aí o principal ator, está assumindo a responsabilidade, né, de ser, saber e perceber os seus objetivos, a que você veio, não é mesmo? Eliane, a sua participação é muito importante, a sua energia de estar aqui. Percebe que não é à toa que está aqui? Não é à toa que nós estamos aqui nessa realidade, não é à toa que nós estamos aqui nesse planeta, nesse momento, nesse horário, às 8h31 do dia 2 de setembro. Não é à toa, né? Não é à toa que nós estamos aqui conectados num minuto, num instante como esse. Você pode aí pegar o seu café, de repente ao intervalo que você tá tendo aí, né, do seu home office talvez, e você pode se juntar a nós, pega o seu cafezinho, se achegue, eu vou tomar meu cafezinho aqui também. E o Instagram está avisando as pessoas, né, do nosso compromisso. Eu sempre espero 5 minutinhos, vou dando uns recadinhos. Hoje, essa caneca aqui, ó, da Mase, Serviços Contábeis. Essa caneca é dele, do Márcio, sempre ele tá aqui. Então, se de repente você precisar, aí eu ganhei, né, com muito carinho, muito capricho, eu ganhei esse presente, essa caneca, e hoje eu tô compartilhando aqui esse parceiro, essa pessoa no qual eu considero muito. Se você precisar aí, né, de repente uma indicação de serviço contábil ou algo na área, eu super indico, né? Há pessoas e há pessoas. Então, o Márcio tem esse diferencial como ser humano e como profissional. Uma pessoa que eu considero, e todo mundo, né, que me conhece sabe qual que é o meu, né, quais são os meus critérios, né, de conexão, de ter boas pessoas por perto. João Antônio, seja muito bem-vindo. Que alegria ter a sua presença aqui no Instagram, que alegria ter a sua energia. Olá, Roberta, uma pessoa linda, ela me deu abertura para postar a experiência dela com as barras, tá percebendo, sendo quem realmente é, com muita transformação dentro da técnica de barras de Axis. Seja bem-vindo, Luiz Cláudio, que alegria ter você por aqui no Instagram. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do eu, protagonista. E você que tá chegando aí, né? Você é o protagonista da sua história? Se você perceber que não, você consegue perceber o que é que falta ou como seria se você assumisse o papel de protagonista? Consegue chegar nessa vibração e começar com essas perguntas para elevar o seu pensamento até essa questão? Olá, Aninha! Ser protagonista da nossa história, ser protagonista do nosso relacionamento, ser protagonista das nossas ações, ser protagonista, né, de todas, até mesmo as responsabilidades. Ser protagonista de tudo que nos acontece. E ser protagonista, no meu ponto de vista, é assumir de tal modo o papel que nós sabemos que viemos. Não é mesmo?
Cada um de nós, apesar da história diferente, apesar de ter, né, algo muito singular, cada um de nós tem um intuito, tem um objetivo, tem um propósito, mesmo que chame, mesmo que denomine isso de uma outra forma, mesmo que denomine, olá, feito por mim, arte, resinha, mesmo que você denomine o termo propósito com outra nomenclatura, você ou o ser humano, o ser, sempre tem uma coisinha lá no fundo que ele gostaria de fazer, que ele percebe a que veio. Mas o que acontece com isso? Acontece que a influência do meio e todos, né, os conflitos que nós vamos adquirindo no decorrer aí das experiências que nós vamos passando, isso vai possibilitando, vai trazendo uma diminuição na nossa verdade. E aí, de tal modo, eu não consigo, né, ou eu não escolho, porque a consciência que eu tenho naquele momento é de agir dessa forma, e tá tudo certo, mas eu não consigo sair daquele cenário. Por quê? Porque há outros fatores que precisam ser olhados, que precisam de cuidado. Né? É esse o termo. E ser protagonista, antes de tudo, é olhar para você. Né? Olhe para você e perceba como seria se você assumisse as rédeas do seu ambiente de trabalho, né? Do seu trabalho. Onde você está no seu trabalho, é algo mesmo que você gostaria de fazer? Você se sente bem fazendo o que é que você está fazendo lá no ambiente do seu trabalho? Ou simplesmente você está lá fazendo? Só está lá, né? Às vezes tem pessoas que estão lá fazendo, mas tem pessoas às vezes que só estão lá, né? E possivelmente muitos de nós, ou se não, a gente já conheceu alguém que passou por isso. Só estava lá. Porque nem sempre o ser humano está em condições excelentes para desenvolver o que deve ser desenvolvido. E algo que eu tenho percebido no fato de ser protagonista da nossa história, de certo modo, não seria no sentido de que eu tenho que ter tudo para ser protagonista. Para eu assumir o meu trabalho, o meu negócio, de repente você quer empreender, não é mesmo? De repente você quer trocar de relacionamento. De repente você quer se tornar uma pessoa independente financeiramente. Quando você escolhe em ser protagonista, você começa a ter aí uma consciência de que talvez não seja necessário todo um ritual, todo um plano, todo um valor X. Você simplesmente escolhe aquilo. Você escolhe aquilo e as coisas vão acontecendo, as coisas vão aí se preparando. Tem algo que eu gosto muito que é decida o que, o como, ele automaticamente virá a seu favor, porque você está num estado de buscar assumir aquilo que você veio, a quem você veio. Patrícia, e como eu sei se eu tô sendo o protagonista da minha história? A minha pergunta é: como você se sente quando você chega na sua casa, quando você começa a revisitar os fatos que aconteceram no seu dia, quando você começa a trazer a memória, né, das conversas que você teve com as pessoas do seu meio. Quando você executa alguma coisa, qual é a sensação que você faz, que você traz, que você percebe? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes, por exemplo, eu vou falar da minha formação, da minha área, às vezes a pessoa estuda a vida inteira, né, contabilidade, direito tributário e tal. Ela domina porque todo o conhecimento e a prática, né, gera um hábito. E aí, se você gosta de algumas coisas que estão ali, você naturalmente faz com carinho, né? E tem um outro fator muito relevante, né? Eu tô até falando de mim, era só um exemplo, mas eu tô falando literalmente de mim. E aí você começa a estudar e tal, porque é satisfatório, você tem um retorno financeiro. Mas ainda você entende que tem um potencial, entende que você
gosta de algumas coisas que você executa, mas que ainda não é o protagonista da sua história. Que percebe que tem algo ali que está ausente, que você precisa passar, que você precisa ter a evolução para então sim escolher assumir de fato esse papel tão importante. Tudo que nós passamos na nossa vida, todas as experiências com as pessoas, com as empresas, com tudo, com a nossa família, tudo isso nos serviu de processo, de parte da nossa evolução para ser quem somos, né? Contribuir com quem somos, contribuir com a nossa história e também nos ajudar a enxergar outras coisas. Mas isso também só é possível olharmos, né, termos essa percepção quando nós estamos conscientes. Estar consciente é estar presente no que está acontecendo com você, com a sua vida, com o seu relacionamento, com o seu trabalho. E no decorrer da nossa vida, 99% eu digo, nós estamos fazendo tudo de forma automática. Se nós estamos, de repente, no banheiro, escovando o dente, é tudo automático, o cérebro faz isso sozinho. Você não precisa pensar para se conectar com você para fazer essas coisas. O cérebro dá um jeito de ele mesmo se ajeitar ali, ele mesmo fazer tudo de forma automática, de forma que ele não gaste tanta energia para fazer o que ele faz, certo? E com relação à habitualidade e o piloto automático é bem isso. Acontece que quando nós vamos deixando o espaço, o ator principal de ser o protagonista da nossa história também sai aí pela tangente e outra pessoa assume esse cenário de protagonista. E isso eu posso dizer que muitas pessoas delegam, né, atribuem esse papel principal de protagonista para os filhos, para o marido, né? E para os relacionamentos. Quantas pessoas a gente percebe que de repente elas mesmo verbalizam que, então, eu vou ver com meu marido. Eu vou ver com, vou ver lá no meu trabalho, né? Valoriza demais, né? Valoriza demais. Percebe que eu não estou falando em não dar a importância. Toda a importância deve ser dada. O cuidado é quem eu estou sendo no papel que eu estou executando. E aí eu posso ir um pouquinho mais além, né, desse sentido, que foi um divisor de águas na minha vida. Porque quando eu estava em processo de descobrir o que eu gosto, né, eu estava num período da minha vida, em algum tempo aí, de que qual era o meu hobby. Qual era o meu hobby? Eu precisava ter um hobby, eu precisava gostar de alguma coisa. Por que eu estava nessa cobrança? Porque todo mundo tinha. E mesmo lembrando da frase da minha mãe, que eu não era todo mundo quando eu pedia alguma coisa para ela, eu me cobrava, porque eu achava que eu precisava ter um hobby. E eu sempre gostei muito de compartilhar o que eu sei, eu sempre gostei muito de dividir. E eu sempre gostei muito também de estar próximo das pessoas, né, que eu trabalhava, das pessoas que eu me conectava, dos meus amigos. E eu sempre tive esse natural de ser Patrícia, de tentar promover o outro, tentar facilitar o outro nas questões. E muitas vezes, nesse sentido, eu falava assim, eu resolvo tanto o problema de outras pessoas e eu, às vezes, não consigo resolver algo que eu considero para mim tão pequeno. E o convite aqui é se de repente você percebe que há alguma limitação para você ser o protagonista, começa perguntando o que é ser protagonista para você. Porque se protagonista para você, de repente, for empreender, será que realmente você precisa de uma baita estrutura, esperar que tudo aconteça para você começar a assumir tudo que você deseja de acordo com as coisas que já estão disponíveis para você? Será que para empreender mesmo, né, você precisa se formar, né, fora do Brasil e ter 60 mil certificados porque você precisa de uma validação para ser competente e assumir o autor da sua história? É isso mesmo que precisa?
Essa verdade você tem, é sua? Oi, olá, tudo bem, Alice linda? Essa verdade é sua? Ou você assumiu essa verdade de alguém, você comprou de alguém? Percebe até mesmo como o seu corpo te dá sinais, como o seu corpo se comunica com você. Na comunicação, o corpo, né, as nossas ações, ela tem 80% de responsabilidade, enquanto a fala tem somente 20%. Então, o que você está falando que você não está agindo, que está afastando você da responsabilidade de assumir o papel da sua vida? A quem você tem dado esse papel tão importante, né? Olha a história que você carregou, olha a história que você está trazendo para hoje, dia 2 de setembro. Olha aí os desafios que você superou para de repente chegar e ter ali, né, se contentar com o fato de se responder para si mesmo que eu não posso assumir em razão de. E aí você indica que é uma outra pessoa, um outro fator, um outro cenário que é responsável por uma escolha que só pode ser sua. Percebe que primeiro entender o que é ser protagonista. E eu vou começar a falar aqui um pouquinho do que eu tô percebendo, né? Que quando veio, né, eu falei do hobby que eu gostaria, e eu pedia por ter o hobby, e o hobby não vinha, eu não descobria que eu tinha que ter um hobby. Eu já falei demais ontem, gente, a noite quase toda, e hoje já acordei falando. E aí, eu não descobri um hobby, e eu parei de me cobrar. Mas eu comecei a olhar no sentido de assim, tá, beleza, eu não descobri o hobby, então tá bom. Mas o que eu vou deixar, né? Qual é a referência que eu quero deixar para as pessoas, né? Na verdade, a minha pergunta era assim, qual é o legado que eu gostaria de deixar quando eu já não estivesse mais aqui nessa realidade? E eu comecei a verbalizar muito isso, né? Quem eu quero ser quando aqui eu não estiver? Quem você quer ser? Como você quer ser lembrado quando você não estiver aqui nessa realidade? Como você quer ser lembrado? O que você quer deixar aqui? Quais são os rastros que você quer deixar? Como você gostaria de ser lembrado quando as pessoas referenciarem você? E esse ponto de vista, essa pergunta começou a fazer muito sentido para mim. Porque eu não tenho filhos, né? E aí as pessoas que são, né, que têm filhos e tal, talvez pense no legado direcionado já à herança, a um bem para proteção dos filhos e tal. E o que eu tenho são sobrinhos, né? Mas eu comecei a pensar assim, uau, né? Vou preparar algo para eles, né? Pensar no bem-estar deles, mas mas o protagonista sou eu. Né, é a minha história, né? Eles, apesar de serem muitos queridos, né, serem pessoas que eu amo, eles estão construindo a história deles e eles estão deixando rastro de como eles querem ser lembrados, mesmo que de forma inconsciente. E eu? Percebam que ser o protagonista é trazer perguntas para você se descobrir o que é o sentido dessa palavra. E aí começa, quem eu quero ser, como eu quero ser lembrado, o que eu quero deixar, né? Quando eu estiver, né, em um outro plano, ao eu olhar para o ambiente que eu já vivi, o que eu gostaria que as pessoas dissessem de mim? O que as pessoas vão se recordar de mim? E aí, se você começar a parar para pensar, talvez essa consciência venha para você também. Eu percebi que eu não precisava naquele momento ter um palácio. Eu não precisava naquele momento ter uma estrutura. Eu não precisava de nada daquilo que eu achava que eu precisava para ter. Eu simplesmente comecei a assumir de fato e a valorizar quem realmente eu era. E eu comecei a descobrir, a perceber e saber que ali eu já tinha um hobby. Que ali eu já estava sendo eu. Sem qualquer forma, sem qualquer estrutura.
E eu já estava com aquela mudança de comportamento um pouco mais direcionada, em razão da consciência que eu tive, de que eu quero deixar um legado para as pessoas. Eu quero que as pessoas se lembrem naturalmente. Nós não vamos conseguir agradar todo mundo, né? Mas enquanto eu estou fazendo alguma coisa, eu estou sendo eu. Tem duas coisas que eu falo quando eu executo alguma atividade, que é diversão e amor. Por que a diversão? Porque quando você se diverte fazendo qualquer coisa, você já traz bons sentimentos para aquilo. Porque é divertido, porque é gostoso, porque quando nós estamos de bom humor, quando nós estamos aí numa energia diferente, as coisas acontecem com muito mais facilidade. Olá, bom dia, Daniel, tudo bem? Daniel Zanuto. E seja bem-vindo aqui. E é nessa energia. Então perceba para você, faça essa pergunta para você. Quem eu quero ser? Como eu quero ser lembrado quando eu já não estiver aqui? Comece a perceber as suas ações, os seus comportamentos e comece a perceber, você vai saber, você vai se conectar com isso, mas comece a reparar, né? Se tudo que você tem escolhido hoje, se tudo que você tem de certa forma recepcionado, se isso é seu, ou se você está entrando no meio do bando, né? No meio do bando, escolhendo porque tem que ser assim, escolhendo porque é assim que funciona. Mas o que funciona para você? Por que eu pergunto nisso no que funciona pra você? Porque, por exemplo, se eu tivesse essa consciência de que, legado é riqueza, é bem, e eu não tenho filho, então eu não vou fazer nada. Qual era o critério que eu tava dando, ou qual era o espaço que eu tava dando para a minha história? Eu tava anulando a minha história porque simplesmente se eu não tenho filhos e se eu não tenho, né, um objetivo de deixar um legado, então não faz sentido eu viver? Será que para mim é uma verdade que só pode ter um legado se tiver filhos? Eu só posso ser alguém com responsabilidade, com valores e assumir a minha própria história de ser quem realmente eu sou e aqui eu veio se eu tiver, né, um objetivo material? É isso mesmo? Eu percebi que para mim não era isso. Porque a pergunta, o que eu quero deixar, como eu quero ser lembrado quando eu não estiver mais aqui, foi um divisor de águas, porque ali eu comecei a assumir verdadeiramente o meu papel, como eu sou. E as pessoas que me conhecem, as pessoas que se aproximam de mim, elas percebem que eu sou do jeito que eu sou, eu falo da forma que eu falo, e que melhorei muito a expressão, eu acredito. Antes eu era muito expressão e se eu não gostava, eu já tinha uma expressão muito forte com aquilo. Mas por quê? Porque eu comecei a assumir. Eu comecei a assumir que é aquilo que eu queria. É aquilo que fazia vibrar. É aquilo que era meu papel. E assim, fazendo pergunta, começando a me conectar se aquilo é espaço, se aquele espaço é meu. Se eu estou vivendo um espaço que é meu, ou se eu estou vivendo um espaço do outro. Quer um exemplo? Um exemplo de como a gente faz também a mídia, a sociedade, né? O grupinho de pessoas. E aí, de repente, a gente desenvolveu isso lá quando criança, lá quando pequeno, né? Que deveria seguir algumas regras para ser aceito naquela comunidade. E mesmo sem saber, sem entender muita coisa, a gente acabou aceitando. E naturalmente, quando a gente escolhe algo, a gente renuncia a outro. Isso é muito certo em tudo na nossa vida, né? Quando eu escolho algo, eu renuncio a outro. A pergunta é, o que você está escolhendo hoje te aproxima ou te afasta do que você sabe o que você quer para você? E antes que você comece a se desculpar automaticamente, eu só não escolho em razão de, eu só não faço em razão de. Tá bem, se não for agora, quando vai ser? Porque talvez você não tenha o tempo todo que você acredita que você tem. Talvez você não tenha o espaço que você acredita que você tenha. Talvez você não é onde você está a pessoa de valor, a pessoa que você acredita que é dentro de onde você está assumindo o seu papel.
Então percebe que os seus pensamentos, a sua certeza, os nossos pensamentos, as nossas certezas é totalmente direcionado àquilo que nós sabemos que é verdadeiro. Se eu compro a realidade do outro, eu naturalmente estou vivendo uma mentira. E se eu estou vivendo uma mentira, eu não consigo assumir o papel, as rédeas da minha vida como protagonista, porque eu sempre vou viver no sentido de se tiver, eu vou fazer, se tiver, eu vou ser, condicionando a escolha de ser você, condicionando a escolha de ser você. E olha que forte isso, né? Você vai deixando, você vai deixando, você vai deixando. Tem pessoas que descobrem, né, como assumir ser o protagonista da sua história já muito mais velha, com muito mais experiência, já com 60, 70 anos, conseguem ter essa consciência. Porque entrou no estado de permissão, né? Entrou no estado de consciência. E Patrícia, o que é um estado de consciência? A consciência é aquilo que permite você estar presente com o que está acontecendo. E como que eu faço para estar presente com o que está acontecendo? Olhe para você. Observe o que você tem feito de automático na sua vida, né? Do piloto automático. Comece a observar se de repente você não está tratando a sua história como o simples fato que nós fazemos aí de forma automática, como escovando os dentes. Se a tua rotina de repente está dormir, acordar, trabalhar, pagar conta. Dormir, acordar, trabalhar, pagar conta. Dormir, acordar, trabalhar, pagar conta. Se é esse mantra, né, que está aí verbalizando, que está sendo trazido diariamente à sua vida, e você perceber nesse momento que isso não faz sentido, que isso de repente poderia ser diferente, isso é estar presente. Você está olhando para o que você está vivendo, você está olhando para aquilo que você está entregando. Exato, é isso. Olha, quando você faz um projeto, quando você faz um trabalho, no meu trabalho, né, de formação, sempre que faz um relatório, né, sempre que constrói algo, que executa alguma atividade, tem o cheque, né? Deixa eu olhar para isso aqui, deixa eu ver como é que ficou. Como eu cheguei nessa conclusão? Tá, esse valor aqui é em razão de que cálculo? É a mesma coisa com a sua vida, mas é diferente porque você vai olhar para você. E aí você vai começar a perceber que tem algo ali que acontece no seu dia a dia que te incomoda. E ao invés de você verbalizar assim, nossa, fulano de tal me enche o saco, tá, o que tem aqui pra mim? Por que isso me incomoda? Como eu gostaria que fosse? Se não é desse jeito, se desse jeito não está me agradando, como eu gostaria que fosse? O que eu posso fazer de diferente? Uau, percebe que você já está assumindo o seu papel. Qual é aqui o que está aberto para mim, o que está disponível para mim, o que eu posso fazer diferente para que algo saia diferente? O que eu estou escolhendo diferente para viver diferente, para escrever a minha história, pegar o meu caderno, pegar o meu papel, pegar a minha caneta colorida do jeito que você quer, do jeito que você gosta, e você começar a escrever a sua história, você começar a assumir os seus pontos de vista. E um outro ponto, gente, escolher ser o protagonista fazendo uma coisa é uma escolha. Isso não quer dizer que há certo ou errado, escolhas más, escolhas boas, é uma escolha. Você está se permitindo escolher. E se você tem um ponto de vista de que você deve escolher tão somente uma vez e ir para o resto da vida, mais uma vez, como seria se você olhasse para você e perguntasse: esse pensamento é meu ou é de alguém? Eu comprei de alguém? Isso é meu? Isso de ter uma decisão única para o resto da vida? O resto da vida é muita vida. E será que é isso que você quer viver? Será que é nesse sentido, nesse cenário, nesse papel que você quer viver o resto da vida? Será que você está sendo você vivendo onde você está vivendo? E comece a perceber. Comece a perceber. Você está sendo você dentro do ambiente de trabalho que você vive? Você está sendo você na educação dos seus filhos?
Ou você está replicando aquilo que você aprendeu dos seus pais? E que você tem a consciência, que você sabe que não foi tão bom, mas você insiste em replicar porque você aprendeu assim. Qual é o papel que você não assumiu com medo de não ter a validação das pessoas? E aonde é que você comprou que você precisa de uma validação, você precisa de um carimbo, você precisa de um certificado, você precisa de 10 mil formações? Gente, só percebam que não é questão de não dar valor para todas essas coisas são muito importantes. Mas o quanto você não tem se importado com você, primeiramente, para escolher todo esse trajeto, para escolher o que melhor lhe cabe. Ah, mas e se eu fizer uma escolha e essa escolha não der certo? O que você sabe sobre a escolha certa? Você está só escolhendo. E se de repente daqui 5 minutos você fala, não, isso não é legal, eu vou escolher uma outra coisa, eu vou provar isso aqui. E aí você escolhe de novo, e você prova, você experiencia, você percebe qual é a sua sensação, a sua emoção naquilo. E talvez isso não lhe custe nada. Ou talvez você tenha ponto de vista que pode te custar muito. Mas comece se perguntando de 0 a 10 o quanto importa conhecer você, saber o que é importante para você. Né? O quanto importa esse compromisso com você mesmo. De 0 a 10, o quanto você está comprometido em deixar um legado diferente, deixar uma referência para as pessoas, ou para os seus filhos, ou para uma história. E sabe uma coisa que eu percebo também? Esse da ausência, né, da autorresponsabilidade, porque muitas vezes quando nós estamos no piloto automático, nós delegamos a responsabilidade para o outro, que a responsabilidade é sempre do outro. Então, se de repente eu não tenho dinheiro, é porque tá tudo muito caro. E de repente, se eu tenho uma empresa e eu tô pagando muito imposto, é porque a culpa é do governo. E se de repente não tem energia dentro do espaço onde eu tô, porque acabou a energia, porque é culpa da CPFL. Porque não sei o quê. Se eu tô fazendo um curso, aquele curso não é aquilo que eu esperava, porque esse curso é uma droga. Porque isso tá bom, mas o que você tá fazendo diferente para que tudo seja diferente onde você está? E se o que está acontecendo à sua volta, né? Se tudo que está acontecendo à sua volta não está tão bem assim, qual é a parcela que você está contribuindo para que seja melhor? E tudo, a sua vida, a sua história, as pessoas que você se conecta, o trabalho que você executa, tudo deve ser melhor no meu ponto de vista. Tudo deve alegrar o seu coração, porque ali você está. E é por isso que eu falo da diversão e do amor, porque se você tem a diversão ali, por mais que aquela tarefa talvez não seja tão satisfatória ali, você está presente com você mesmo, está presente para se divertir e aquilo é feito de uma forma tranquila, de uma forma mais leve. Você está presente com aquilo. E perceba que a responsabilidade não é do curso que é ruim. Comece a assumir a sua responsabilidade do que eu posso fazer para ser melhor. Eu posso ser o protagonista aqui. Como eu posso fazer diferente para ser? E agora, contando, né, falando isso da escola e tal, eu sempre estudei em escola pública. E como eu morei, né, quando menor, né, em Capela do Alto, que é uma cidade no interior, pertinho de Sorocaba, né, de Tatuí, eu tenho amigas mesmo, e eu tenho uma em especial que nós estudamos juntas desde o pré. Então lá tinha, né, o jardim, então desde o jardim até o terceiro ano, tão somente o terceiro ano, né, o terceiro colegial a gente se dividiu, mas nós estudamos na mesma escola, sempre juntas. E na escola pública, né, muitas pessoas até reclamam e tal, tudo bem que era um tempo diferente, mas eu percebia que a gente sempre procurava fazer algo diferente ali naquela escola. Então, era divertido, então era leve, era de aprendizado.
E de certo modo, como a gente começava, né, a assumir eventos na escola e fazer isso, fazer aquilo, a gente se doava, a gente perguntava, interagia, o que dá para fazer aqui? Dá para fazer diferente? Então, aí a gente começava a perguntar o que eu posso fazer. Escola pública. Por que eu tô falando disso, gente? Porque quando você se coloca como aí, né, líder da tua história e começa a assumir esse papel, você se veste disso e você vai ali dando a sua, né, a sua impressão. Não vou dizer cara tapa, porque cara tapa já vai com dor, né? Mas você vai dando ali a sua expressão para construir a sua história, as pessoas percebem se você estiver sendo verdadeiro, né, dentro das suas ações, do seu comportamento e da sua fala. Se o 100% for a verdade, as pessoas vão percebendo e elas vão te dando credibilidade para acessar você. E aí você vai percebendo que, uau, eu tô ganhando espaço. E é isso, sem essa maldade, sem esse julgamento que nós fazíamos lá quando eu estudava. Talvez na 4ª série, a gente administrava Grêmio da escola há quantos anos? E aí percebe que os mais velhos, né, as pessoas mais responsáveis, professores, coordenadores, percebiam que havia algo verdadeiro ali. E aí você vai se vestindo daquilo, você vai criando a sua autonomia, porque você está muito ligado com o que você veio, você está muito conectado com aquilo que você veio. E as pessoas passam a recepcionar você de uma forma diferente. É algo que, mais ou menos assim, uau, tem algo ali que é grandioso, eu quero conhecer. Ela vem com uma contribuição diferente. Porque você percebe, que as pessoas percebem. Você percebe quando uma pessoa se aproxima de você por algum interesse que não é verdadeiro, algo que não funciona para você. Você tem essa intuição. Você pode muitas vezes ignorá-la, mas você não pode declarar que você não tem porque você tem. Você percebe. As mulheres, então, têm uma intuição completamente aguçada. Não é menosprezando os homens, mas é bem mais forte na mulher a intuição. E aí, o quanto dessa intuição você tem desprezado que ela tem tentado dizer para você o que é verdadeiro para você assumir o que de fato você veio para assumir. Patrícia, quando você escolheu, né, por essa pergunta, você abandonou tudo? Não. E nem é esse o recado de hoje, de abandonar tudo. Ser protagonista de você. Olhar você. Porque isso é mais que comprovado, que quando a gente começa a olhar, né, o interno, o externo é automático. O externo começa a acontecer, porque você atrai aquilo que você tem dentro. Você só consegue olhar para fora aquilo que você tem dentro. O teu cérebro, o meu cérebro, ele só imprime aquilo que ele já conhece. Então você só vai conseguir, né, perceber no outro aquilo que você tem em você. E o conselho aqui não é nem conselho, eu não dou conselho, né, gente? Eu faço perguntas para facilitar o que é verdadeiro para você. E você vai saber aonde é que você vai conectar. Ai, mas olha, eu entendi que eu tinha que, né, largar do meu emprego. Não, aqui o ser protagonista é de você. O que você pode fazer diferente para assumir o ser protagonista de você? Quem você está sendo nos seus relacionamentos, no seu trabalho, com a relação com seus clientes, que você está se perdendo. E quando eu falo se perdendo, nesse caminho do piloto automático, né, se o mantra que está tocando na tua vida aí é dormir, acordar, trabalhar e pagar as contas, se é esse mantra que você está vivendo, possivelmente você se perde no meio do caminho, né? Porque você começa a entrar em conflito com você, mas será que é isso? Nossa, tá tão estranho isso, de novo isso? Aí você começa a se perguntar. Ah, mas eu não tenho tempo, eu preciso dormir, acordar, trabalhar e pagar conta. Não tô dizendo que isso é errado. Tô dizendo que se isso funciona pra você. Se estiver funcionando para você e estiver leve, agora, o que eu posso fazer diferente? Comece a olhar para você, comece a perguntar para você o que você pode fazer diferente. O que você pode fazer diferente, que você não está percebendo, né? Se você tem aí, de repente, eu tenho vontade de plantar,
né? Tenho vontade de plantar, quero ter uma horta, mas para eu ter uma horta, eu vou precisar de um espaço, e aí eu vou precisar de terra, de um caminhão de terra, porque funciona assim. Será? Né? Será? Né? Será que é isso mesmo? E se você simplesmente começasse, simplesmente seguisse a sua intuição, né? É algo muito simples. Tem uma frase que eu gosto muito, que me direciona em muitas coisas, que é: o feito é melhor do que o perfeito. Gente, percebam, o feito é melhor do que o perfeito. Isso não quer dizer que não precisa ter capricho. Só está dizendo que o feito é melhor do que o perfeito. Então comece fazendo algo. Comece escolhendo por algo diferente. Comece por você, o que você gosta de fazer. Eu gosto de ensinar, eu gosto de compartilhar conhecimento. Eu gosto disso, eu gosto de facilitar o conhecimento do outro e ajudar a pessoa na sua transformação de vida. Eu gosto disso. Ah, mas você descobriu isso agora? Eu sempre fui assim. Eu só não estava assumindo porque eu estava no piloto automático do mantra que a gente está falando aqui. Qual era o meu mantra? Dormir, acordar, trabalhar e pagar conta. Dormir, acordar, trabalhar. Ah, mas isso é errado? Não, porque não tem certo ou errado. Cada um está no momento que está, agindo e escolhendo de acordo com a consciência que tem. A pergunta é: o que mais você escolhe? O que mais você deseja para você? E quais os pontos de vista que você tem assumido ou colocado, né, como principal na sua vida, que não são seus, é do coletivo, e você está alimentando que você deve ser assim, porque todo mundo funciona assim. Só que sua mãe já dizia que você não é todo mundo, então você não cabe no mundo do outro, porque você é você, a sua história é diferente, você tem dons que diferenciam você do outro, você tem carisma que diferencia você do outro, você tem estereótipo, tipo, o teu cabelo é diferente do outro, mesmo que você seja gêmeo, tem um irmão gêmeo, o teu irmão é diferente de você. Porque apesar da genética, tem outro fator que determina ser quem somos, que são na verdade o meio, né? Que é o chamado epigenético, que é tudo que a gente vai assumindo, que as nossas células vão assumindo do meio. Então, por isso que cada um é cada um. Então, cuidado com o auto-julgamento de se comparar com o outro, porque a história do outro é a história do outro. E algo, né, que eu gosto muito é: não compare o seu começo com a história do outro, com o meio do outro. Não compare a sua história inicial com o meio da história do outro. O outro é o outro, mesmo que esse outro seja seu filho, mesmo que esse outro seja seu marido, mesmo que esse outro seja qualquer pessoa que você declara que ama muito. Ele é o outro, ele precisa descobrir o dele. Né? E talvez você pode sim fazer algo diferente, você pode escolher algo diferente. Comece a fazer essas perguntas mesmo: como eu quero ser lembrado quando eu já não estiver nessa realidade? O que eu quero deixar? E aí você vai perceber: uau, eu gostaria que as pessoas, né, tivessem passado por transformação, que eu tivesse facilitado a vida das pessoas, que de repente eu tivesse ensinado aquilo que eu sei ou tudo que eu sei. Então, ser o protagonista é estar consciente. Estar consciente é estar presente. Estar presente é olhar para qual mantra está tocando aí na sua vida. Cuidado se o mantra que você estiver vivendo hoje for dormir, acordar, trabalhar e pagar conta. Dormir, acordar, trabalhar e pagar conta. Ah, eu tenho que largar o meu emprego? Não. Você entendeu a consciência de hoje. Você vai saber exatamente como você pode fazer. Faça perguntas, né? O que está certo sobre isso aqui que eu recebi hoje que pode ser diferente? O que pode trazer mais leveza ao meu dia? O que pode trazer mais significado para que eu, de certa forma, assuma o ser protagonista que eu vim ser nessa realidade? Gente, eu falei demais, né? Podem fazer qualquer tipo de pergunta, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa.
A mensagem, creio que realmente é essa, nessa vibração do ser protagonista. Pode comentar aqui, vou ter enorme carinho para responder. E vocês são muito bem-vindos aqui, a sua energia com certeza faz muita diferença. E toda quarta-feira, 8h30 da manhã, a gente tem esse encontro, eu tenho esse compromisso com vocês. E sempre com um tema diferente. Qual é o intuito, pá? O intuito de ser na quarta-feira é em razão de ser no meio da semana. E é um período... Uau, Alice, obrigada, lindona! Que gostoso que você curtiu! Alice tem um espaço lá em Sorocaba, o espaço dela é muito mágico. Eu já tive o prazer de atender, quando eu faço atendimento de barras, eu faço lá no espaço da Alice, inclusive logo nós vamos marcar algo, né, para voltar os atendimentos de forma gradativa. O espaço é muito maravilhoso. Se você estiver aí em Sorocaba, no interior, confere lá o espaço da Alice, é psicanalista, perfeito, muito bacana, super indico. A Roberta tá compartilhando aqui, uau, você é top, gratidão em dividir conosco seu conhecimento. Rô, sua linda, eu estou adorando assistir a sua transformação. E mais ainda adorando e agradeço, né, pelo fato de ter sido parte da sua escolha para facilitar esse processo que já é seu, que você já sabe como tem que funcionar, que você já sabe o que é verdadeiro para você. Vou sim, Alice, vou. Um beijo grande, vou sim com muito carinho. E toda quarta-feira eu me comprometi de estar com vocês para a gente elevar o nosso pensamento, a gente buscar um pouco mais de consciência e passar aí o resto da semana de uma forma mais leve, né? De uma forma mais tranquila e ganhar mais consciência com tudo. Então, toda quarta-feira, às 8h30 da manhã, você está convidado para participar do nosso grupo de WhatsApp, é um grupo de vivência, de expansão, tem muito autoconhecimento lá, muitas dicas, vários presentes, né? Tô preparando um outro presente para eles que vai ser uma vivência gratuita de uma técnica que tem aí ganhado muito o coração das pessoas. Tudo que, né, que eu posso compartilhar de forma gratuita, eu compartilho. Naturalmente tem coisas que eu ofereço ali e com valor diferenciado também, porque o meu compromisso ali é facilitar a transformação. Aqui tem a Rê. Uau, pá, você é muito especial e como sempre, estou sempre aprendendo com você, minha mentora favorita. Ai, que gostoso! A Rê é uma pessoa que trabalhou comigo, que muitos anos, né, a gente trabalhou muito juntas, eu era responsável de um setor e ela dividia as atribuições comigo e foi mágico. Eu sempre tive pessoas maravilhosas trabalhando comigo. A gente cresceu muito, maravilhosamente bem, a Rê decolou, né? E eu fico muito feliz de ver pessoas que eu coloquei, né, a plantinha ali, coloquei na verdade a sementinha e a pessoa, uau, descobre aquilo que é verdadeiro e vai, né, e segue e decola. Eu acredito que quando eu fiz a pergunta, né, de como eu quero ser lembrado, eu percebo que Deus tem me retornado nesse sentido com boas pessoas e com muitas transformações de se orgulhar, de se encher os olhos. Eu gosto muito disso e esse, de fato, é o que eu assumo ser o meu propósito. Vocês estão convidados a participar do nosso grupo, tem muita coisa bacana por aí. Com relação aos atendimentos, eles estão acontecendo. Vai ter muita coisa bacana agora em setembro. Por quê? Porque setembro, né, é o convite do cuidado com o suicídio. Então, esse mês vai ter muito material aqui na nossa página do Instagram. Vai ter uma campanha que eu vou fazer, vou trabalhar alguns dias para facilitar alguns atendimentos gratuitos nesse sentido para as pessoas experienciarem as barras de Axis. E se você desejar aí, né, a sua sessão, seja qual for, barras de Axis, a desprogramação, que pode ser online, né, para te ajudar aí a você se reconectar com o ato de ser protagonista, eu estou à disposição com muito carinho, amor e diversão. Eu vou atender e vou recepcionar a sua história dentro da sua escolha. Os atendimentos estão acontecendo, as classes estão acontecendo, fique com a gente, né? Facilite coisa boa para as outras pessoas, porque as pessoas à sua volta confiam em você.
E se você pode fazer diferente, né, já assumindo a protagonista, o que você pode fazer hoje para convidar pessoas para se conectar com o protagonista do ser delas, né? Como seria você assumir o seu papel e facilitar também um pouquinho de amor, um pouquinho de coisa boa para eles? Eu vou ficando por aqui, gente. Um beijo muito grande, uma quarta-feira abençoada, repleta de muita coisa boa. Que o Papai do Céu, o Criador, abençoe o seu dia de forma infinita e que você tenha consciência de que todas as coisas acontecem automaticamente e que você pode sim escolher diferente, porque a sua mãe dizia, você não é todo mundo. Então o que você pode escolher que é verdadeiro para você, que pode impulsionar a tua história de você ser o protagonista que veio a ser. Um ótimo dia, eu vou me despedir aqui. Beijo, gente! Bye, bye, um beijo grande. Facebook, bye, bye, amigos, nos vemos em breve. Tchau, tchau! Beijo, Instagram. Até mais, nos vemos em breve. Bye, bye!